Senhores Presidentes da Comissão, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, nos últimos dias nós vamos assistindo à lógica de que a construção da retórica por parte do Governo é alavancada pelo Partido Socialista e parece que temos aqui um efeito cardume em que de repente todos ficaram especialistas de uma série de coisas, mas esquecemos tudo o que vem de trás. Em relação aos assuntos europeus, temos aqui diversas situações dessas. Algumas que são esclarecimentos atuais, outros que têm a ver com o passado e um passado que não é assim tão recente e que vamos aguardar pelas explicações do atual Governo. Primeiro, em relação a uma questão de defesa nacional e até de soberania, creio que é importante percebermos a forma como as notícias que têm vindo a público nos últimos dias colocam ao conhecimento geral aquilo que foi aparentemente uma solicitação por parte da GNR à Frontex para fazer o patrulhamento dos Açores sem dar conhecimento à Força Aérea e à Marinha, colocando em causa a nossa defesa, o nosso espaço, a nossa soberania e colocando aqui uma subserviência a Bruxelas e às unidades de segurança europeias que não nos agrada absolutamente nada. Já vamos falar da energia, porque agora parece que o tema da União Europeia e dos assuntos europeus se centram apenas na energia, mas já lá vamos e falaremos dela também. Mas antes de irmos à questão da energia, perceber o que é que o nosso Governo e o Sr. Secretário de Estado, que ficou com a pasta que o Sr. Primeiro-Ministro diz que a tem, mas que não a representa, e já falámos disto também diversas vezes, perceber o que é que o Sr. Secretário de Estado e o nosso Governo, o nosso português, o Governo do Partido Socialista, está a incitar esforços, certamente, e queremos saber isso, junto do Banco Central Europeu, para perceber o que é que pretendem fazer em relação à inflação, ao aumento das taxas de juros e àquilo que vai doer de uma forma concreta no bolso dos portugueses e que vai ter um impacto direto na habitação em Portugal. A terceira pergunta, para entrarmos no mundo do gás, que agora parece que tudo se centra à volta disto, percebermos em que ponto de situação está a aquisição conjunta que a União Europeia tem comunicado, que vamos tentar fazer uma aquisição conjunta para evitar até algumas vergonhas que temos passado com o facto do Governo não se ter precavido, apesar dos alertas que foram dados, em relação àquilo que iria acontecer com o mercado da Nigéria, que era mais do que óbvio e parece que o Governo não conseguiu prever. Depois, na semana passada, nós assistimos a uma entrevista do Sr. Ministro Eduardo Cordeiro, com um ar até bastante paternal e, em alguns pontos, com uma autoridade moral que me surpreendeu, porque não o tenho nessa conta, em relação aos 300 milhões de euros ao investimento, quando é questionado do quem é que vai pagar, não sabe ainda bem quem é que vai pagar, até porque, entretanto, segundo palavras do Sr. Ministro, perdemos a classificação de interesse comum no projeto do pipeline e, portanto, que temos aqui algumas dúvidas como é que isto vai acontecer, mas depois é perguntado diretamente ao Sr. Ministro, então vão ser os contribuintes e os consumidores a pagar, e ele diz, bom, não podemos afirmar isso, mas também não sabemos ao certo quem é que vai pagar. Esta questão do gás demonstra uma inoperância e uma falta de visão do Governo que é grotesca. O mapa que aqui tenho e que vos vou mostrar e que posso distribuir são de bolsas de gás, muitas delas em Portugal. Mas poderíamos dizer que isto é populismo, porque vem pelo Chega, e o Chega, afinal, está a inventar umas bolsas de gás e umas jaziras de gás que nada têm a ver. Então, nós vamos ouvir as declarações do Sr. Presidente, ou eu vou citar o Sr. Presidente da Partex, há 10 anos atrás, em que diz que a 40 km da costa algarvia existem reservas de gás natural suficientes para cobrir o consumo interno de Portugal durante 15 anos. O Algarve, segundo alguns estudos divulgados, tem potencial elevado para gerar gás com a capacidade de cerca de 20 vezes superior às reservas que foram encontradas nos campos do Golfo de Cádiz. Campos do Golfo de Cádiz. Entretanto, temos aqui ainda mais declarações que diz mapear os recursos naturais em Portugal é um conceito que foi aconselhado ao Governo e que poderá gerar uma poupança anual entre 1.400 a 1.500 milhões de euros ano. Ora bem, sendo populismo, certamente os senhores diriam que isto foram afirmações preferidas por André Ventura ou por algum elemento do Chega. O engraçado é que estas declarações foram feitas por António Costa e Silva, presidente da Partex, há 15 anos atrás, atualmente o Ministro da Economia. Por isso, convinha, pelo menos, percebermos a estratégia que Portugal tem
em vez de continuar com a subserviência energética a quem quer que seja, não vir apenas falar com o Porto de Sines, e eu sou eleito pelo Distrito de Setúbal e por isso, obviamente, o Porto de Sines a mim me diz muito, preocupa-me a falta de visão que têm para depois Sines, concelho, que não terá, com este investimento, capacidade para receber tudo o que pretendemos ali, mas gostaria, acima de tudo, de perceber o posicionamento do Governo. Mas isto tem 10 anos, e podemos dizer, bom, mas entretanto, durante 10 anos, também há aí partidos que defendem que a água evapora nas barragens, não vá o gás também ter evaporado. Pronto, então vamos ver as notícias de há 2 anos atrás. E as notícias de há 2 anos atrás dizem: Portugal fecha de vez a porta à exploração do petróleo e de gás. Mas vamos ver porque é que fecharam a porta. E as declarações da tutela dizem que, pese embora tenha efetuado uma descoberta de gás natural na concessão da Batalha, com uma dimensão certificada de forma independente de 13 mil milhões de metros cúbicos de volume de gás, o projeto foi abortado por falta de apoio do Governo. Ora bem, estamos numa situação em que, para fazermos bonito lá fora, durante anos, não tivemos qualquer visão de independência energética. Durante anos não explorámos aquilo que é o nosso território rico. E o que fizemos foi, estivemos sempre sobre a alçada do que vinha de fora e dos interesses do que vinha de fora, não potenciando a economia portuguesa. A nossa pergunta vem: estes projetos abortaram de vez, estes projetos são do conhecimento de todos os membros do Governo, porque, pelos vistos, as declarações do Sr. Ministro da Economia não coincidem com as declarações do atual do Governo, e perceber qual a estratégia europeia para que Portugal se possa vender, e não é vender nem politicamente, nem de forma da sua soberania, esta importante jazira de gás que temos no nosso território, que eventualmente nunca se pensou muito nisto, e que o importante é fazermos bonito e estarmos a pensar numa estratégia de interligações quando temos a resolução dentro de casa. Já é só. Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito que tenho por si, se eu fizesse estas declarações numa audição destas, eu demitia-me a seguir. Vou-lhe dizer uma coisa: eu não vou agora pressionar o Banco Central Europeu, nem sequer é a minha responsabilidade. Tenha lá calma, respire fundo. Nem sequer vou falar com o Banco Central Europeu. Quando esta semana o próprio Presidente da República pressiona o Banco Central Europeu e diz que o Banco Central Europeu tem que reponderar as taxas de juros. O senhor que tem a pasta diz que não vai fazer absolutamente nada, porque eu não vou meter. Obviamente, escusa de vir com o ar paternal a dizer que obviamente isto está com a independência e que existe a independência do Banco Central Europeu. Mas todos sabemos isto, não vem dar lições com isso. A questão é simples, da mesma maneira que todos sabemos que estas declarações do atual Ministro da Economia pouparia ao país 1.400 milhões de euros anualmente. Ao final de 10 anos, são 14 mil milhões. E o senhor ri-se, mas explica aos portugueses que onde vão pagar os desvaneios do Partido Socialista. Quando os técnicos apontam que temos problemas com toda a tubulagem que vai passar, para passar o hidrogênio, como vocês dizem que vai passar, nem sequer é viável. Portanto, isto é mais um aeroporto, isto é mais um projeto megalómano que não tem a forma de o resolver. Portanto, ao Sr. Secretário de Estado, o senhor está aí para fazer o seu trabalho, neste caso para fazer o do seu Primeiro-Ministro, porque é ele que tem a tutela. Mas, no mínimo, represente Portugal lá fora, junto do Banco Central Europeu, e, no mínimo, já que não fazem mais nada, façam pressão para resolver o problema. Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado não respondeu à questão da Frontex, e nós, quando vimos para estas audições, temos que ser sérios também nas coisas que fazemos. Não vale a pena vir para aqui gritar aos 7 ventos. O Presidente da República insta em pressionar o Banco Central Europeu. A Presidente do Banco Central Europeu afirmou ontem, e não vale a pena vir falar de famílias europeias, que o governo francês e a primeira-ministra italiana, por muito custo, mas o governo francês, que até é da vossa cor, têm pressionado o Banco Central Europeu. E o senhor diz: mas eu não vou lá, eu não me vou meter com eles. Eu, da minha parte, eu não vou absolutamente nada. Mas depois mentiu. O senhor mentiu na audição ao dizer que, então, mas o senhor acha que nós agora conseguimos prever as cheias? Conseguiram, pelos vistos. Sabe, as cheias são da semana passada. Deixe-me terminar. E no dia 1 de setembro, Galamba foi à Nigéria insistir no cumprimento dos contratos de gás. Ou é bruxo, ou tem uma bola de cristal, ou estamos todos a brincar. Porque um mês antes, Galamba vai à Nigéria porque já antevia, como todos antevíamos. Percebeu, Sr. Secretário de Estado? Por isso, a postura paternal
de que os senhores estão a brincar, os senhores não percebem, eu não vou lá meter-me com o Banco Central Europeu, os senhores vêm para aqui e fazem uma série de coisas. Está documentado, são notícias públicas, afirmações de organismos e de pessoas com responsabilidade. E o senhor não pode vir para aqui acusar de falsidade aquilo que é verdade e aquilo que o senhor não consegue responder e que assumiu claramente aqui hoje que não tem nem competência, nem estofo para negociar com o Banco Central Europeu ou pressionar o Banco Central Europeu. E na medida em que isto está a limitar todas as famílias portuguesas que vão passar por um desastre de habitação no próximo ano, nós não podemos ter sentado nessa cadeira alguém que tem medo de pressionar o Banco Central Europeu, pelo que lhe aconselho que se demita.